Há momentos em que o lar, que deveria ser refúgio, se torna um campo silencioso de tensões. As palavras perdem doçura, os gestos se tornam distantes e o coração sente o peso de uma paz que parece ter ido embora. A casa continua a mesma. As paredes, os móveis, as rotinas, mas o ambiente espiritual muda. O ar parece mais pesado, o silêncio mais denso e o amor, de repente, parece precisar de fôlego. Talvez você conheça essa sensação. A de entrar em casa e sentir que algo está desalinhado. As orações já não fluem com a mesma leveza, o diálogo se tornou breve e até os pequenos gestos de afeto parecem rarear. É como se uma sombra tivesse se assentado sobre o lar, sugando a serenidade que antes morava ali. Mas mesmo nesses momentos, Deus não se afasta. Ele está presente, observando cada lágrima contida, cada palavra não dita, cada coração cansado que ainda tenta amar. Ele conhece os conflitos silenciosos, as dores que ninguém percebe e os sonhos que ainda resistem no meio da rotina. O Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo não é apenas um lembrete, é um convite, um chamado para permitir que Deus volte a ocupar o centro da nossa casa, o coração do lar. Porque quando Ele está presente, as paredes deixam de ser apenas concreto e se tornam abrigo da sua paz. A paz do lar não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Não se trata de ter uma família perfeita, mas de ter um Deus que restaura imperfeições com amor. Quando o Espírito Santo habita entre as paredes de uma casa, ele muda a atmosfera, cura feridas invisíveis e reensina o coração a amar. Se o seu lar tem enfrentado ruídos de desentendimento, ore agora comigo. Senhor, entra na minha casa, caminha pelos cômodos, toca as paredes, purifica o ar. Onde houver discussão, coloca entendimento. Onde houver distância, planta reconciliação. E onde houver silêncio, semeia amor. Que a tua presença seja o alicerce que sustenta este lar e a tua paz o perfume que preenche cada canto. Deus não precisa de muito espaço para agir. Basta uma oração sincera. Uma casa se transforma quando o primeiro coração se dobra diante dele. E é assim que a paz começa, de dentro para fora, de um coração restaurado para outro. Curta e compartilhe essa oração se ela falou ao seu coração. Que a presença de Deus volte a ser o centro do seu lar. Deus nunca força a entrada em lugar algum. Ele espera ser convidado. Ele é um pai paciente que respeita o espaço da casa e o ritmo do coração. Mas quando é chamado com sinceridade, sua presença muda tudo. Muda o clima, muda as palavras, muda até o silêncio. A paz que vem de Deus não é apenas ausência de conflitos. É uma presença constante, suave e firme, que acalma a alma, mesmo em meio às tempestades da convivência. Quando o lar se torna terreno fértil para o Espírito Santo, o que antes era ruído se torna harmonia. O que era peso vira leveza. O que era desunião vira comunhão. Josué declarou diante de todo o povo: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase não foi apenas um ato de fé, foi uma decisão espiritual. Josué não esperou que tudo estivesse perfeito para convidar Deus ao centro da sua casa. Ele escolheu fazer isso mesmo em meio às batalhas, confiando que a presença de Deus transforma tudo de dentro para fora. Hoje, o mesmo convite pode ser feito por você. Deus não precisa de rituais complexos, apenas de corações dispostos. Quando você o convida com amor, ele entra, e o lar nunca mais é o mesmo. Às vezes, a transformação começa de forma discreta. Um tom de voz mais calmo, um pedido de perdão, uma conversa que antes parecia impossível. Esses pequenos sinais são o Espírito Santo agindo, restaurando as conexões quebradas entre as pessoas. Ore comigo agora. Senhor, entra na minha casa e fica. Habita não apenas nas paredes, mas nas palavras que pronunciamos, nos gestos que fazemos
nas decisões que tomamos. Que o Teu Espírito seja o ar que respiramos aqui. Que cada canto desta casa sinta o Teu toque e cada coração perceba a Tua paz. Que o Teu nome seja a base sobre a qual edificamos nossos dias. Quando Deus habita num lar, Ele não apenas o protege, Ele o santifica. A presença dele traz ordem onde havia confusão, esperança onde havia medo e perdão onde havia mágoa. Nada é pequeno demais para que o Senhor não se importe, e nada é grande demais para que Ele não possa restaurar. Talvez a sua casa precise apenas disso, um novo convite, um abrir de portas espirituais, um reconhecimento humilde de que sem Ele não há estrutura que permaneça firme. A presença de Deus tem o poder de curar o que as palavras já não alcançam. Há feridas que não se resolvem com explicações, mas com perdão. Há silêncios que só se desfazem quando o amor volta a ocupar o centro da casa. E é justamente aí, quando tudo parece distante, que a paz de Deus se manifesta. Não como um sentimento, mas como um renovo espiritual que reensina o coração a amar. Muitos lares se perdem não por falta de amor, mas por falta de paz. A rotina, as preocupações, as diferenças e até os medos se acumulam como pequenas rachaduras na parede da convivência. E pouco a pouco, o diálogo some, o carinho esfria e o lar que antes era refúgio começa a parecer um lugar de tensão. Mas Deus é especialista em reconstruir paredes quebradas. Ele pega os pedaços de um relacionamento desgastado e, com delicadeza, vai unindo tudo novamente, com o cimento do perdão e o reboco da graça. O amor que vem de Deus é paciente. Ele não apaga o passado, mas dá novo sentido a ele. Transforma feridas em aprendizado, distância em reencontro. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: "E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações." Essa é a chave. O amor e a paz caminham juntos. Sem amor, a paz é superficial. Sem paz, o amor se desgasta. Mas quando Deus é o centro, ambos florescem, sustentando o lar mesmo nos dias difíceis. Talvez haja feridas na sua casa que ainda doem. Palavras que foram ditas, gestos que magoaram, promessas que ficaram no tempo. Mas saiba, Deus é capaz de restaurar o que parece perdido. Ele não apenas reconcilia pessoas, ele reacende o amor. E quando o amor é reacendido, o lar se torna novamente um altar. Ore comigo agora. Senhor, restaura o amor dentro do meu lar. Cura as feridas que o tempo não apagou. Que o perdão substitua o orgulho. Que o abraço volte a ser ponte. E que o carinho seja o idioma da nossa casa. Que a tua paz repouse sobre nós e faça do nosso lar um espelho do teu amor. Deus não apenas deseja abençoar sua casa, Ele deseja habitar nela. E quando Ele habita, o lar deixa de ser apenas moradia e se torna santuário. Onde antes havia conflito, nasce comunhão. Onde havia distância, floresce o reencontro. Porque quando o amor é restaurado pela paz de Deus, a casa volta a respirar leveza. Há lares bonitos, mas vazios. E há casas simples, onde o perfume da presença de Deus preenche cada canto. A diferença não está na aparência, está no que habita dentro delas. Quando Deus é convidado para permanecer, o lar deixa de ser apenas um endereço e se torna um santuário. Não é preciso muito para que o céu toque a terra. Basta uma oração sincera, um coração aberto e um ambiente disposto a viver em paz. Deus não busca perfeição, Ele busca disposição. Quando o lar se abre para a sua presença,
Ele transforma paredes frias em abrigo e o cotidiano em adoração. A paz verdadeira é aquela que mora, não a que apenas visita. E é por isso que precisamos aprender a cultivar essa presença todos os dias. A cada manhã, ao acordar, entregar o dia nas mãos do Senhor. A cada noite, ao deitar, consagrar o descanso ao seu cuidado. Nas conversas, nas decisões, nas refeições, deixar que Deus tenha voz. O livro de Provérbios diz: a casa dos justos é abençoada. Essa promessa não é simbólica, é real. Quando um lar decide servir a Deus, a atmosfera muda. Os conflitos se acalmam, os medos perdem força e o amor passa a ser a linguagem principal. Não porque todos se tornam perfeitos, mas porque todos aprendem a se perdoar. Ore comigo agora, esta consagração. Senhor, consagro a Ti o meu lar. Que as Tuas mãos estejam sobre cada parede, cada quarto, cada coração que aqui habita. Que esta casa seja refúgio para os cansados, abrigo para os tristes e escola de amor para todos nós. Que nenhuma palavra que destrói encontre espaço aqui. Que cada canto seja cheio da Tua luz e cada refeição temperada com Tua graça. Permanece conosco, Senhor, e faze desta casa o Teu lar. Quando Deus mora numa casa, até o silêncio tem som de paz. As orações se tornam mais leves, o amor mais constante e o lar mais vivo, porque a presença dele é como um perfume que nunca se apaga, suave, firme e cheio de consolo. Hoje, mais do que pedir bênçãos, peça a presença, porque onde Deus habita, o inimigo não entra. E onde há adoração, há paz, há vida, há amor. Curta, inscreva-se e compartilhe esta oração para que mais lares recebam a presença e a paz do Senhor.